O que há aí é um entusiasmo, e isso realmente me impressiona, pela violência retórica que acompanha. Nem tanto, assim, eu tenho críticas a fazer ao Supremo, acho que o Supremo precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, não sei o quê. Tá, tudo bem, vamos ver o que precisa mudar. Existe uma proposta de reforma do judiciário feita pelo Dino, tem esse tal de código de conduta do Fachin que ninguém sabe direito o que é, nem ele, né? Agora, nós precisamos tomar cuidado com certas coisas. Cada um fale o que quiser e eu também falo, né? No mais das vezes, acho que há opiniões que não merecem ser comentadas. E eu sou franco que opiniões, textos que são meramente opinativos, eu preciso dizer para quem me acompanha, eu não leio. Se a coluna trouxer informação, for uma coluna de informação, eu leio. Se for uma coluna só de opinião, eu não leio. Porque eu também não quero que fale, o Reinaldo está com... Tem gente que se sente contestada sem que você a tenha contestado, que é uma maravilha. Outro dia um sujeito escreveu um troço violento contra mim, dizendo que o Reinaldo me contestando, eu nunca tinha ouvido falar dele. Olha você, veja você. Eu nunca tinha ouvido falar do cara. Mas ele achou que eu estava contestando. Então eu procuro escrever minhas coisas e cada um escreva a sua. Quiser me ler, lê, não quer, aí com cada um. Né? Agora, me chegou, sim, um texto do Gaspari nesse fim de semana. E para quem, como ele, escreveu uma obra tão importante sobre a ditadura, teve acesso aos arquivos que foram passados por um prócer da ditadura, né? Por alguém íntimo da ditadura, que viveu a ditadura, né? E sim, o Gaspari fez um excelente uso dos arquivos que o esbirro da ditadura lhe passou. E por isso merece ser saudado, né? Que poderia ter feito um mau uso, fez um bom uso, né? Fundamental para entender o período, né? No que traz de informações ali, fundamental. Uma leitura ou outra aí, sim, fica por conta da divergência, que eu diria é uma obrigação intelectual até, né? Agora, ele fez uma afirmação sobre o Zema, porque em 2023 o Romeu Zema fez uma apreciação muito hostil aos Inconfidentes Mineiros. Ficou claro que o Zema estava ao lado dos portugueses, né? Ficou claro em 2023 que se o Zema fosse contemporâneo da Conjuração Mineira, ele estaria com aqueles que prenderam, mataram, esquartejaram. E agora, diz o Gaspari, o Zema teria ficado do lado certo da Inconfidência Mineira neste embate com Gilmar Mendes. Como é que é? Então, agora, no embate com Gilmar Mendes, o Zema teria ficado do lado certo da Conjuração Mineira? Por que ele teria ficado do lado certo da Conjuração Mineira? Quer dizer que, então, agora nós vamos passar a considerar que o Zema é um progressista exemplar? Que coisa é essa, rapaz? Né? Saibam, senhores, né? De fato, o movimento da Inconfidência, né, não era um movimento todo ele progressista, não, viu? Ao contrário, né? O livro A Devassa da Devassa, do professor Kenneth Maxwell, que é um livro obrigatório. O movimento da Inconfidência foi um movimento de proprietários. Foi um movimento de senhores de terra. Foi um movimento de pagadores de impostos. E sim, legítimo. Não estou dizendo que seja ilegítimo. Agora, como tal,
como movimento de proprietários, como movimento de pagadores de impostos, nem todos eles ali eram favoráveis, por exemplo, à libertação dos escravos. Havia um componente também conservador e reacionário na Inconfidência. Se o Zema, desta feita, se juntou aos Inconfidentes, eu tenho de remeter ao livro do Maxwell e tenho de dizer, bom, então ele estava entre aqueles que eram contra a libertação dos escravos, porque recentemente ele não só se colocou contra o fim da jornada 6x1, até aí tudo bem, é possível você discutir isso de maneira digna, dizendo, olha, vai causar desarranjo na economia, vai ser muito difícil para o Brasil, etc. Ok. Mas ele também disse que ele vai, por fim, se vitorioso, a Bolsa Família para homens. Porque ele diz que são marmanjos que estão se aproveitando, do Bolsa Família. E que, com isso, estão criando uma carência de mão de obra no Brasil. Isso é a cloaca do pensamento reacionário. Além de ser mentiroso, nós já demonstramos aqui. Né? Os estudos evidenciam um número enorme de pessoas que receberam o Bolsa Família e que saíram do Bolsa Família. Sem contar a importância que o Bolsa Família tem para tirar as pessoas dos extremos da pobreza. Cara, que lado certo da Inconfidência é esse em que estaria o Zema? Então agora basta bater no ministro do Supremo que a pessoa vai para o lado certo da Inconfidência? Esse Supremo que está aí está sendo comparado, por um acaso, à coroa portuguesa? Ou o que está lá está atrapalhado? Não entendi. Até chega a fazer uma graça, falando uma graça. O Cláudio Manuel da Costa, que foi preso, né, no movimento contra a Conjuração Mineira, que era um advogado importantíssimo, né, tinha sido secretário do governo de Minas Gerais, ele, de fato, foi, tudo indica, suicidado na cadeia. Né? Ele foi preso, 2 dias depois, alguns dias depois, uma semana depois, ele presta o depoimento, foi preso 25 de maio, 2 de julho de 1789, 2 de julho ele presta o depoimento e no dia 4 ele aparece enforcado na cadeia, sentado. Tudo indica que foi assassinado pelo Visconde Barbacena, que governava Minas, estava envolvido na Inconfidência. É isso que sugere a Devassa da Devassa, do Maxwell, e acabou assassinado. E aí o Gaspar faz um paralelo com o Sicário, que também apareceu morto. Mera ilustração histórica, porque não são coisas tão diferentes. Né? Agora, dizer que o Zema está do lado certo da Inconfidência, qual era o lado certo da Inconfidência? Eu entendo no texto que eram aqueles que, de algum modo, estavam tentando se livrar, como a gente aprendia na escola, como é que é, do jugo português. Tá. Então o Zema seria esse cara agora? O Zema está para a história contemporânea, então, como o Supremo estaria para a coroa portuguesa? O Supremo que teve o papel que teve na defesa da democracia? O Supremo que mandou para a cadeia os golpistas? O Supremo que garantiu, no caso TSE, mas a expressão de um tribunal superior, com uma forte presença do Supremo, que garantiu a legalidade e a legitimidade das eleições em 2022? De que diabos estamos falando? Há o momento da crítica, há o momento da depredação histórica.
para quem lida tão bem com arquivos, como o Gaspari, e ele merece menção, porque é quem é, sem dúvida, até faço uma homenagem. Né? Agora, essa comparação é de uma infelicidade brutal, além de ser um erro histórico terrível, porque então nós precisaríamos rever toda a Inconfidência Mineira. E o que ela foi. Sem dúvida nenhuma, não foi aquilo que a gente aprendeu na escola. Movimento nativista, queremos a liberdade, muito inspirado em 1789, sem dúvida nenhuma, tanto é, nós estamos falando do ano da Revolução Francesa. Né? Você vê que o Cláudio Manuel da Costa, coitado, foi assassinado muito, provavelmente 10 dias antes da queda da Bastilha. Sim, os ideais da Revolução Francesa estavam presentes, mas também a Revolução Francesa não era o movimento revolucionário que muitos imaginam. Também era um movimento com um viés conservador muito grande, não era revolução propriamente. Depois você tem as divisões, os jacobinos, ultrarradicais, etc. Mas não era o movimento socialista que muitos imaginam ainda. Era um movimento republicano, né? Antimonarquista. Havia esse sentimento aqui presente também. Né? Agora, tomar o Supremo como a coroa portuguesa, e se era o caso, então, de nos livrarmos da coroa portuguesa como país, é o caso de nos livrarmos do Supremo? Né? Aí não sei se o Gaspar de Romão está imaginando que os ministros do Supremo vão mandar enforcar todo mundo, depois picar, salgar o corpo, exilar. Né? Acho que não. Acho que o Supremo não pode fazer isso. Né? Não tem como fazer isso. Então acho que há um limite. Quando não se reconhece que o ex-governador de Minas cometeu um crime de calúnia contra o ministro Supremo e se acha que, em nome da sátira, se pode caluniar o ministro Supremo, porque, atenção, que eu saiba, o Zema não é um cartunista, o Zema não é um caricaturista, o Zema faz política. E quando ele põe aquela peça acusatória, ali há uma acusação. Não é porque aparece na forma de um bonequinho que não tem acusação, de um fantoche que não tem acusação. Né? Então, não só vamos normalizar a calúnia como parte do processo político, e veja o desdobramento que isso poderia ter numa campanha eleitoral, cara. Imagina uma campanha eleitoral que fosse toda ela movida a calúnias, sem que ninguém fizesse nenhuma intervenção. Aliás, é um dos pedidos que os bolsonaristas estão fazendo. O Flávio já disse explicitamente que o Supremo deixe a eleição acontecer, que o TSE deixe a eleição acontecer. Quer dizer, deixa a esculhambação correr solta. Uma das acusações ao Alexandre lá atrás é que ele interferia no processo político. Interferia, impedindo o cometimento de crimes eleitorais. Porque esse também é o papel do TSE. Quando acionado, percebendo a existência do crime, interferir se necessário. Lado certo da Inconfidência, o Zema, aquele que diz que o Nordeste vive pendurado no Brasil? O que é? Ele é o lado certo da Inconfidência? A Inconfidência não era separatista. Ou era? Eu perdi alguma coisa. Que parte da Inconfidência, com a devida vênia, o Gaspari tem que eu não tenho? Então, acho que é preciso também, quando eu digo certos limites da responsabilidade intelectual. Cada um, insisto, fale o que lhe dá na telha. Eu estou aqui querendo saber a que parte da Inconfidência o Zema certamente
você sabe que o Cláudio Manuel da Costa era um grande poeta, um grande sonetista. O arcadismo brasileiro, a poesia neoclássica que tomou conta do mundo num dado período e também aqui, os dois grandes do Brasil foram dois inconfidentes, o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Nascido em Portugal, mas que estava no Brasil, criado no Brasil, né? Que escreveu o clássico Marília de Dirceu, né? Que é um poemeto épico muito bom, né? O Tomás Antônio Gonzaga era muito bom, né? Bom poeta, e o Cláudio Manuel da Costa também era um grande sonetista, inclusive com fama. Em Portugal fazia sonetos muito bons, né? Tem um soneto em que ele se compara com as penhas de Minas, né? Os morros de Minas, e falando que numa terra de pedras tão duras se criou um peito sem dureza. Muito bacana. Tem um pseudônimo poético, Glauceste Saturnio, veja o nome. Ele era um ótimo poeta. O que não é o caso do Zema, né? Certamente. Então eu te diria, o Zema como inconfidente certamente não pertenceria à ala dos intelectuais, dos inconfidentes, né? Ele não seria um dos poetas do arcadismo, né? Ele não seria o Tomás Antônio Gonzaga, o Marília de Dirceu, ele não seria o Cláudio Manuel da Costa, o Glauceste Saturnio, né? Me parece que chega a ser ofensivo com a memória dos inconfidentes, mesmo daqueles que não eram eventualmente pessoas tão adoráveis quanto se imagina, né? Então, não. O Romeu Zema, se estivesse na Inconfidência, continuaria do lado errado da história. É muito provável que ele, no fim das contas, estivesse com o Joaquim Silvério dos Reis, o delator, né? Aquele que foi corroído pela surda força dos vermes, como escreveu Cecília Meirelles no livro Romanceiro da Inconfidência, que merece ser lido por todos, um dos grandes livros da poesia brasileira, que trata justamente, em linguagem poética, do movimento da inconfidência, né? E ali se fala que há a história dos homens, né? E há a força surda dos vermes. Eu, com absoluta certeza, acho que o Zema, que diz que o Nordeste vive pendurado e atrasa o Brasil, que compara a gente que recebe Bolsa Família, que diz que é um bando de marmanjo desocupado que prejudica a mão de obra brasileira, né? E eu acho que alguém que faz considerações dessa natureza, que defende anistia para golpista, eu acho que gente dessa natureza, com a devida vênia, nos termos da Cecília Meirelles, está mais para a surda força dos vermes do que para a grandeza dos homens, né? E definitivamente não vejo o Supremo Tribunal Federal como a coroa portuguesa. Eu vejo o Supremo Tribunal Federal, em que pesem problemas e todos temos, e todas as instituições têm, eu vejo o Supremo Tribunal Federal como aquele que salvou a democracia brasileira. Então, sem dúvida nenhuma, se as coisas forem colocadas desse modo, eu tenho lado aí. Meu lado é o Supremo que salvou a democracia. Jamais veria o Supremo como a coroa portuguesa, né? Ou então, se a ideia da metáfora não foi essa, que se explica, mas também não precisa se explicar, não a mim, não a ninguém. Lamento que o debate evolua para esta coisa que me parece, em termos intelectuais, uma baixaria, dito assim, né? E não exatamente um raciocínio esperto, né? E sugiro a todos o livro A Devassa da Devassa, do professor Kenneth Maxwell. Ali a história substantiva.